Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. Se você é novo por aqui, deixa o seu joinha, se inscreva no canal. Será um prazer tê-lo aqui conosco. Hoje nós vamos falar da lição de número 4. Nós estamos estudando sobre o reino, E essa é a lição 4. Que é resguardando-se dos sentimentos ruins. O que esses sentimentos podem causar em nós? Onde é que ele é gerado dentro de nós? Esses e outros questionamentos faremos nesta lição. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Então nós hoje vamos falar dessa lição número 4, que é exatamente a questão que nós estamos estudando aqui. E é importante que eu e você analisemos isso. Quando a gente faz essa análise do texto, a gente passa a verificar o quanto é importante para nós. Vamos analisar aqui o nosso texto áureo de hoje. Ele diz aqui, texto áureo, eu porém vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar, olha que interessante o que o texto coloca aqui para nós, encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Então nós estamos aqui diante de uma situação muito interessante, que é a questão encolerizar contra o seu irmão. Então nós temos que tomar todos os cuidados para nós não haver aí uma cólera dentro de nós contra o nosso irmão. Isso é o que nos diz o texto áureo, ok? A nossa verdade prática diz assim, a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Olha o perigo da cólera. Quando a gente fala a questão da cólera, realmente é algo que está dentro do coração. Então, na lei, nós tínhamos apenas a morte acontecendo quando uma pessoa realmente matava a outra. Só que agora a gente tem uma outra situação acontecendo. Qual é a situação? A situação de pensar. Então, no momento em que a pessoa pensa, ela já pode estar cometendo o crime de matar alguém. Então, nós temos que tomar cuidado com a maneira como pensamos. Vamos à o nosso texto, a nossa leitura bíblica hoje. Está aqui em Mateus capítulo 5, verso 21, e diz assim, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade vos digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Então nós temos aqui Mateus, com esses versos, já deixando claro para nós algumas coisas importantes aí na nossa lição. Vamos aqui à nossa introdução. Olha o que o comentarista vai trazer para nós.
Nesta lição aprenderemos como mestre divino, com o mestre divino, que o Evangelho não é antinomista. E a partir da explicação desse conceito, que a cólera é a antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta contra o valor da pessoa humana, e por isso a seção bíblica de Mateus 5, 21 e 26 será objeto de estudo. Então nós vamos falar nessa lição sobre a questão do antinomista e também a questão da cólera, a importância de analisarmos esse texto. E quando a gente analisa a origem, né, o texto vai dizer aqui, né, que a palavra-chave aqui é sentimento. Então, quando a gente para pensar, nós estamos trabalhando com aquilo que está na mente, aquilo que está no coração do homem. Então, nós temos aqui já o nosso primeiro tópico aqui, já dizendo o seguinte: o que é antinomismo? E ele vai nos dizer que a palavra nos fornece a própria definição, que é constituída do grego anti, quer dizer contra, e nomos, quer dizer lei. Então é contra a lei, diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. Então a palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. O que acontece aqui? Só para que a gente possa entender. A lei ela é dividida em três partes: a parte moral, a parte cerimonial e a parte judicial. A judicial e a lei cerimonial, ela pertencia à tribo de Israel, aos israelitas. Mas o princípio da moral ficou para toda a eternidade, inclusive serve para nós hoje. Nós temos a obrigação de obedecer os princípios ligados à questão da moral. Então é importante que eu e você lembremos disso. Então nós não somos antinomistas, porque nós não somos totalmente contra a lei. Essa filosofia ou esse pensamento vai levar em consideração as pessoas dizer que tudo que nós temos que ser totalmente contrário à lei. Então nós temos que ser contrário à lei moral, à lei cerimonial e à lei judicial. E isso não é verdade, porque nós como cristãos, nós entendemos que os princípios da lei moral nós temos que obedecer. E aí ele vai dizer aqui que a lei, defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai e que por isso ela deve ser rejeitada. Olha que absurdo. Quem deu a lei para Moisés foi o próprio Deus, que a escreveu em duas tábuas. Uma parte estava ligado ao relacionamento com o homem e a outra parte o relacionamento com Deus. Então nós tínhamos ali 5 mandamentos falando do relacionamento do homem com Deus e 5 mandamentos falando do relacionamento do homem com o seu próximo. Por isso ela deve ser jamais aos que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso não há razão para a existência da lei. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Nós sabemos que não é verdade, porque o nosso Jesus ele veio e ele não abrogou, ele não cancelou, mas ele cumpriu a lei e ele fez um elo entre a lei e a graça. E por fim, ainda outros defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, veremos que esses ensinos violam a Escritura e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. E é uma verdade, é um desvio da palavra de Deus, né? Não tem dúvida disso, porque realmente, se a gente for lá em Romanos capítulo 6, 15, 16, nós vamos encontrar uma explicação sobre isso. Aí o segundo tópico nosso aqui, nós estamos aqui, né, no segundo tópico dizendo, eu espero que os irmãos estejam enxergando aí o que está projetado aí bonitinho para vocês aí também seguir comigo, ok? Sempre que a gente vai falando, né, a gente vai sentindo sede aí, isso é normal do dia a dia. A lei e o Evangelho. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei.
Em momento nenhum, Jesus vai desprezar a lei. Vemos claramente isso, a expressão, ouviste que foi dito aos antigos, aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para o mandamento, não matarás, enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento, né, de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa. Nosso Senhor ampliou. Então o que Jesus fez? Lá na lei era proibido matar, exatamente matar uma pessoa. O que o Senhor Jesus fez? Ele diz, olha, se você encolerizar, colocar no seu coração esse sentimento de matar alguém, você já cometeu o crime. Por isso que lá na introdução ele diz que o ódio, a cólera, é a antessala do homicídio. Então, antes de eu cometer um homicídio propriamente dito, por ser julgado por um homicídio, eu vou ter o ódio no meu coração. Isso pode acontecer no trânsito, pode acontecer em qualquer lugar. Alguém dá uma fechada, né, com o carro, com a moto, e a gente já, naquele momento de ódio, então esse ódio já está ali no coração. E nós temos que tomar muito cuidado com essa questão aí, porque é muito sábio da parte do comentarista quando ele diz que o homicídio realmente, melhor, a cólera é a antessala do homicídio. Então nós temos que tomar muito cuidado aí com a ira, com o ódio, com a cólera, né? Não tem como analisar. Aí, terceiro ponto, ele vai colocar aqui uma relação entre legalismo e antinominismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância prática e rigorosa das leis. Ora, legalismo era o que era os judeus, eles procuravam seguir a lei, tá? Antinomismo é a negação completa da lei, ok? Então, é uma antítese que nós temos aqui, né? Um cumprindo 100% a lei e outro não cumprindo de forma nenhuma a lei. A igreja, nós como cristão, não somos nem legalista e nem não praticamos o legalismo e nem tampouco praticamos o antinomismo, de forma nenhuma, porque nós estamos ali no meio termo, né? Claramente, tá? O legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo e o antinomismo fere, né, de morte a vocação dos cristãos para a santidade, né? Então nós temos aí essa questão. E resumindo aqui, nós temos, né, o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. E resumindo esse tópico, nós temos aqui: o evangelho não é antinomista, isto é, ele tem normas, regras e limites claros. O evangelho também não é legalista, isto é, não está preso a observâncias rigorosas de datas, dietas, outras práticas religiosas, esperando algum favor divino. Então nós não rejeitamos 100% a lei e nem praticamos 100% a lei. Prosseguindo aqui no segundo tópico, nós temos aqui então, o segundo tópico nosso vai falar exatamente sobre essa questão, né? Vai falar sobre esse ponto que nós temos aqui, que é exatamente o ponto que a cólera é o primeiro ato, né? A cólera aqui é o primeiro ato para o homicídio, né? Nós já entendemos isso, né? Só um minutinho aí. Então, é importante a gente analisar por esse ponto para que a gente possa ter isso em mente, né? Só um minutinho, irmãos. Então, vamos lá, a nossa lição 4, só perdemos um pouquinho aqui, perdão.
Então nós estamos aqui na lição 4, né, no segundo ponto, onde nós estamos falando exatamente sobre essa questão. Então a cólera, né, nós temos aqui a cólera e nós temos aqui, né, um ponto interessante, que é a questão da cólera. Olha aqui, olha, tá? A cólera. E aí nós temos que tomar cuidado com isto, porque quando a gente olha para esse ponto, a gente vê exatamente o que? Nós vemos que a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Então tudo acontece primeiro no coração do homem. Então nós temos que tomar cuidado com a questão da cólera, tá? Aí nós temos o primeiro tópico nosso dizendo o seguinte, olha o que o primeiro tópico nosso vai dizer: Jesus e o sexto mandamento, tá? Que é não matarás, ó. Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do decálogo. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou a cólera, contra o irmão é um tipo de homicídio no coração. Então nós temos que tomar muito cuidado com este sentimento que brota no coração, que nós chamamos de cólera, de ódio, de raiva, que primeiro está no coração. Então primeiro você mata o irmão lá no coração, para depois você matá-lo na realidade. Então nós temos que tomar muito cuidado com este detalhe aqui que nós colocamos. Então qualquer que aborrece o irmão é homicida. Olha que interessante. Vós saber que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, se eu não amar o meu irmão, odiá-lo, eu vou querer ver a morte dele. Mas primeiro eu vou matá-lo no meu coração, para depois matá-lo fisicamente. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado também, né? No caso do verbo irar, que é no grego, né? Nós temos aqui no grego que é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido, né? Nós vemos o caso lá da fúria de Caim, que estava enfurecido contra Abel e matou Abel. Então, muito cuidado com essa questão do sexto mandamento aí, que Jesus vai um pouco mais além, né? Ele não só está ligado ao ato em si, mas ele está ligado exatamente ao que acontece no coração. Aí nós temos aqui o segundo tópico, que vai dizer aí para nós, né? Aí vai dizer para nós aí o seguinte: a cólera no contexto bíblico, né? Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Então, ireis, mas não pequeis. Nós vamos ver essa expressão aí, claramente aí. Então, irar pode até acontecer e acontece conosco, mas deixar essa ira se transformar em cólera, em ódio mortal, esse é o grande problema e é pecaminoso, e realmente você está cometendo um homicídio, mesmo não tendo realmente matado a pessoa. Perante Deus, você cometeu um homicídio. Perante os homens, não, porque quando você expressa, você pode até expressar que quer ver a morte de alguém, você não pode ser julgado por isto, porque é apenas palavras. Mas diante de Deus você está realmente cometendo um crime. Então, a cólera no contexto bíblico, olha, então está dizendo aí claramente para nós. A ira é uma emoção humana, por isso na Bíblia vemos pessoas justas se irando contra o pecado, né? Contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus, tá? Então, quando a gente fala em ira, a gente vai ver exatamente o quê? A questão que a ira, ela é uma emoção humana. Então, olha, eu estou revoltado como as pessoas estão sendo preconceituosas.
Eu estou irado como as pessoas estão sendo racistas. Eu estou irado como as pessoas estão cuidando do meio ambiente. Eu estou irado como as pessoas pararam de evangelizar. Então, existe essa ira, né? Que ela é humana, mas ela tem um certo controle, né? Então, nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões, né? Está lá em João 2,13, quando ele chega e ele vê todo aquele comércio, ele fica irado, derruba as mesas, usa lá um chicote para espantar todos aqueles vendedores, né? Então a ira está realmente ligada à questão humana, só que ela não pode chegar ao nível de eu querer ver o outro morto. Isso é muito sério, né? Então a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, olha só, se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é obra da carne. Então nós temos que tomar cuidado, se ela é obra da carne, tá? Se for obra da carne, ela é do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. Então, se ela for desse tipo, nós vamos perceber que ela pertence às obras da carne, tá? Então, o imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Então, aí nós temos vários textos bíblicos que vai nos direcionar para esse detalhe importante desta lição. Terceiro ponto diz aqui, o valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21, 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, olha só, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Observe que, para quem manifestasse esse tipo de comportamento, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo eterno, né, do grego Geena. Mas olha, se a gente for analisar o texto, vamos aqui voltar um pouquinho aqui só, para a gente analisar o texto. Olha o que diz o texto aqui para a gente poder ficar claro para nós, tá? Vamos só analisar o texto aqui. Vamos ver aqui. Quero frisar esse verso 22. Olha só. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de... encolerizar, tá? Se encolerizar, será réu do juízo. Qualquer que chamar seu irmão de raca, tá? Será réu do sinédrio. Então, eu vou até colocar cor diferente aqui para a gente poder ver. Sinédrio, né? Juízo, vou colocar outra cor e vamos colocar aqui azul. E qualquer que chamar de louco será réu do fogo do inferno, tá? Então, nós temos aqui 3 pontos. Nós temos juízo, sinédrio e inferno. Então, veja bem, é gradativo, né? É um abismo chamando outro abismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, né? Porque senão a gente vai chegar a um ponto que a gente não vai conseguir entender isso, tá? Então, é importante a gente tomar muito cuidado com isso, ok? Então, nós temos aqui analisar essa questão, tá? Então, Jesus, quando valorizava a pessoa humana, ele está deixando isso claro, né? Ele coloca aqui até os significados aqui para nós, né? Ele deixou o significado aqui
que eu vou até enfatizar aqui, né? Ó, o primeiro aqui ele vai dizer assim, ó, qualquer que chamar o seu irmão de raca, né? Ó, raca. E a palavra raca, né? Raca, tá? Que significa, ele vai dizer aqui o significado, né? Que é cabeça oca e vazia, tá? É uma ofensa grave igualada à blasfêmia. Agora, o outro é louco, né? Ó, tá? Vamos deixar outra cor, louco, tá? Do grego moros, que significa ímpio, incrédulo. É uma conduta moralmente desprezível. Observe que para quem manifesta, olha só, esse tipo de comportamento vier a tornar réu do sinédrio e receber a condenação do fogo do inferno, do grego gênero. Então, a gente percebe como as coisas realmente é gradativa e tem que tomar muito cuidado com isso. O que o Senhor Jesus quis mostrar aqui? Que o homicídio, o homicídio ele começa no nosso coração. Então nós temos que tomar muito cuidado. A vida humana, ela tem um valor sagrado. Só Deus pode tirar a vida de alguém. Nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida do outro, de forma nenhuma, tá? Então, nós temos que, consequentemente, devemos respeitar o patrão. O irmão não pode fazer exceção de pessoas para contra o irmão, que por causa da cor da pele, que é por diferença econômica, pois o apóstolo Paulo diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Se o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas, não cabe a mim e a você, irmão, também fazer acepção de pessoas. Então, resumindo, esse tópico fica assim: a cólera é o primeiro passo para a prática do homicídio, ou a cólera é a antessala do homicídio, tá? Vamos então ao nosso ponto aqui importante, tá? Terceiro tópico nosso vai falar sobre a oferta do altar e a desavença. Primeiro tópico, a oferta do altar. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz que cada um examine-se a si mesmo. Olha que interessante, examine-se a si mesmo. Vou até grifar aqui, ó, examine-se a si mesmo. Cada pessoa tem que olhar dentro de si, fazer uma introspectiva para analisar essa situação. Pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Então, se você está com ódio, está com problema, está com alguma desavença com alguém, conserte primeiro. Conserte primeiro. Depois volta e ofereça a tua oferta, porque Deus não vai receber. Não adianta, tá? Dizer que ama a Deus e não amar o seu irmão, você está cometendo pecado. Então, para o judeu, ofertar era um ato sagrado, e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Nesse sentido, o Senhor Jesus valoriza esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com seu irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é dialassasso, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém, ok? Então nós temos aqui o ensinamento do Senhor, ele é claro, né? Ele é correto com Deus. Sem relacionamento verdadeiro com o irmão, você não tem também um relacionamento com Deus. Outro ponto aqui é o 2, está dizendo assim, olha, evitando a desavença. Então os versículos 25 e 26, né, do capítulo Mateus 5, tem relação com os versículos 23 e 24, mas com uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 diz respeito à adoração. Os 25 e 26 diz respeito ao processo legal. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre os irmãos. E a gente sabe, né, irmãos, que dentro da igreja, onde se reúnem pessoas, pode acontecer alguma desavença,
algum pensamento contrário, pode ser que alguém quer a parede azul, você quer vermelha, e essas desavenças podem aumentar para uma cólera, mas nós precisamos entender que se elas ocorrerem, elas terão que ser acertadas ali, pedido perdão, para que elas se extinguem ali mesmo, não vá para frente, né? Diz o Senhor assim, a Bíblia vai dizer assim, que não põe a ira, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, quer dizer, não demore muito tempo. Está com ira contra alguém, faça um esforço de você resolver isso rapidamente, tá? Então, nos versículos 25 e 6, o nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre os irmãos fora do tribunal. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrante, né? Quadrantes, de origem latina, que significa quadrante, aproximadamente a quarta parte de um asse, a menor moeda de cobre humana, valendo a cerca de um quarto de um centavo. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar a desavença entre nós e assim preservarmos o bom testemunho, tá? Então é importante, se você tiver alguma coisa contra alguém, vai até lá, peça perdão, converse com ele, se humilhe, é muito melhor, a sua consciência vai ficar tranquila, você vai ficar bem, porque quando você esconde alguma coisa, você pode ter doença, você pode ter problemas psicológicos, então o perdão realmente ele vai renovar você, e você vai ter uma vida mais tranquila, porque guardar ódio, guardar rancor, já está provado pela medicina que gera doenças e gera enfermidades perigosas para a nossa vida. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então, resumindo aqui, antes de ofertar, o seguidor de Cristo deve reparar qualquer tipo de desavença. Então, quando ele diz ofertar, não é apenas, não está se referindo ao dinheiro, você ir lá na frente e dar uma oferta. É quando você vai ofertar a sua vida a Deus, quando você está orando, quando você está vivendo a vida cristã. E nessa vivência da vida cristã, você vai perceber que você tem algo contra alguém. Vai lá e conserta. Não é a hora da oferta que você está dando. Ofertar aqui é a nossa vida diretamente a Deus, que nós fazemos 24 horas, 365 dias por semana. Então você percebeu que tem alguma coisa contra alguém, vai lá, peça perdão, converse com ele. Mesmo que foi ele que pecou contra você, diz a Bíblia que se você fizer isso, você vai juntar brasas vivas na cabeça da pessoa, ela vai sentir a consciência pesada e vai dizer, não, na verdade eu tenho que pedir perdão para você. Então é importante a gente analisar esse ponto aqui, ok? E aí vem para nós aqui, né, a nossa conclusão, né? E dentro dessa conclusão diz assim, como servos de Cristo, que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo. Nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavença e desentendimento, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente, e isso é seguir em paz com todos, pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu, não matarás. Então, o que nós vemos aqui nessa conclusão, né? Então, a primeira coisa é que nós vivamos, né? Primeiro ponto aqui é vivemos as verdades do Evangelho, tá? E aí, segundo ponto, né? Vou até colorir, não deixemos que os pensamentos, palavras e ações firam nosso próximo. Mais um ponto, vamos colocar outra cor. Nem deixemos que as desavenças tornem-se disputa entre nós. E ele vai dar mais um conselho, né?
Vamos ver aqui outra cor aqui. Vamos pegar aqui o roxo, ok? Em cada desavença, a luz deve se reconciliar imediatamente e seguir a paz com todos. Olha que interessante, tá? Pois foi isso que o Senhor disse lá, ó, não matarás. Então, olha que interessante como a Bíblia deixa claro para nós, como esta lição vai deixar claro para nós o que nós precisamos fazer. Então, que Deus abençoe você, espero que esta lição sirva de auxílio para você preparar a sua lição, que Deus te abençoe no dia 24, quando você estiver juntamente com a Igreja do Senhor, no dia do Senhor, né, estudando a palavra do Senhor. Faço aqui minhas palavras do pastor Caramuru, muito bem inteligente essas palavras. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.